Olá a todos, bem-vindos ao Reto Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre rotação, eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o Teorema de Steiner, tá? Ou Teorema dos Eixos Paralelos, pouco importa o nome, o que importa é a noção, né? E é um teorema que essa demonstração que eu vou apresentar para vocês, ela é relativamente simples, tá? Obviamente ela não é fácil, tá? Mas quando vocês já têm todos os parâmetros, ela é simples de escrever, mas é para um caso simples, né? A gente vai estudar um sólido em 2D, né, obviamente esse teorema ele se complexifica se a gente está em 3D, em 3 dimensões, com corpos um pouquinho mais aleatórios. Beleza? Então, o que que é o teorema de Steiner? Qual que é o uso prático dele? Nos últimos vídeos a gente viu a noção de inércia rotacional, né? E eu expliquei para vocês que as fórmulas que eu apresentei para vocês de inércia rotacional, elas funcionam muito bem quando a gente está no centro de massa do sólido, ok? Então eu desenhei aqui uma batata meio mal feita aqui, nem sei o que que eu fiz aqui, né, que gira em torno de 2 eixos, né. Obviamente 2 eixos, tipo, se ele gira entre o eixo, que sai em O, ele não está girando no eixo P, né. Eu só escrevi 2 eixos aqui para explicar a noção, ok? E eu digo que O é o centro de massa desse sólido, tá bom. A olho aqui não parece muito, mas vamos supor que O é o centro de massa desse sólido, né. E se esse sólido girar em torno desse eixo O aqui, né, então ele faz esse sentido aqui, a gente consegue calcular de uma maneira simples, né. Obviamente o sólido ele é complicado, mas é só fazer a integral de r² dm, né, com o nosso elemento de massa, e a gente consegue achar. Só que agora eu quero estudar essa rotação em torno de outro eixo, que é esse eixo P aqui, beleza? Então o sentido vai ser o mesmo, só que agora o centro da rotação vai ser diferente, não vai ser mais o centro de massa, ok? Então a gente tem uma noção de inércia rotacional aqui, só que agora não é mais tão simples assim, né? A gente precisa garantir que a gente está considerando a distância h entre o centro de massa e o nosso eixo P para calcular a inércia rotacional. Isso que o teorema de Steiner vai dar para a gente, beleza? Então, o Teorema de Steiner, a versão final está na thumbnail do vídeo, mas obviamente a gente vai ver ela no final, e vamos demonstrar isso. Então aqui eu fiz uma parametragem, né, então temos o nosso eixo O, né, o nosso eixo P, ele é separado de H, temos um triângulo retângulo aqui, né, então a gente vai usufruir dos teoremas de Pitágoras, beleza? E do eixo P a gente tem um elemento R, então seria o nosso r² dm, né? Então, um elemento dm distância de r e um triângulo retângulo tal, né, que se x valer a, a posição vai ser zero, beleza? E se y valer b, a posição vai ser zero. Então, é por isso que eu parametrei dessa maneira. Então, x menos a e y menos b, beleza? E assim a gente vai conseguir demonstrar. Por quê? Porque a gente sabe que a inércia rotacional é a integral de r² dm. Então, nesse caso, nessa parametragem, o que seria r²? R² seria simplesmente, de acordo com o teorema de Pitágoras, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Beleza? Então agora a gente vai aplicar a integral. Então a inércia rotacional, a gente sabe que é a integral de r² dm, então vai ser igual a integral de x menos a ao quadrado dm mais a integral de y menos a, y menos b, perdão, ao quadrado dm, de acordo com a linearidade da integral. Beleza? Então, 10-0 aqui para o aplicativo, perdão. Então agora a gente vai desenvolver tudo isso, né. Então agora a gente vai aplicar, o triângulo de Pascal aqui, né, para desenvolver esses quadrados. Então vamos ter que I vai ser igual a integral de x² dm, tá, então eu já vou usufruir da linearidade da integral direto. Então temos x² dm menos 2a vezes x dm mais a ao quadrado integral de dm. Beleza? Eu vou escrever aqui embaixo, porque vai ficar muito longo, mas é uma mesma linha, mais a integral de y² dm, menos 2b integral de y dm, ok? Mais b ao quadrado, vezes a integral de dm. Beleza? Então eu desenvolvi e utilizei a linearidade da integral sem nenhum mistério, né? Aqui eu apliquei a propriedade fundamental, né? Então fica x² menos 2a mais a ao quadrado. Beleza? E agora eu vou juntar de uma maneira interessante, vamos dizer. Então eu quero juntar x² mais y², né, porque seria x² mais y²,
seria o nosso grande R ao quadrado, então seria o nosso centro do nosso círculo saindo do centro do nosso gráfico, beleza? E A ao quadrado mais B ao quadrado, porque que seria aqui, a gente reconhece H ao quadrado. Então eu vou juntar esses dois. Então vai ficar I igual a integral de x ao quadrado mais y ao quadrado dm, ok? Menos 2a vezes a integral de x dm, menos 2b vezes a integral de y dm, mais a ao quadrado mais b ao quadrado vezes a integral de dm. Beleza? Agora, esse termo aqui é o que eu falei para vocês, seria o nosso eixo principal aqui, né, se a gente tivesse um círculo de centro O, né, então isso daqui seria, por exemplo, um grande R ao quadrado, seria outro raio ao quadrado, beleza? Isso daqui seria o nosso grande M, né, então seria a soma infinitesimal de todos os elementos de massa, então seria a massa total do nosso sólido, então seria um grande M, e ao quadrado mais b ao quadrado seria o nosso H ao quadrado, né, de acordo com o teorema de Pitágoras, seria o nosso H ao quadrado aqui. Agora, o que que seriam esses dois termos centrais aqui? Isso daqui, né, a integral de x dm, integral de y dm, nada mais é que as coordenadas do centro de massa. Beleza? Então, ver o vídeo sobre centro de massa, isso nada mais é que as coordenadas do centro de massa. Então, isso necessariamente tem que valer zero. Pouco importa se eles estão sendo multiplicados por uma constante, né, constantes diferentes ou iguais, pouco importa. Aqui x dm vai ser igual a zero e y dm vai ser igual a zero, porque é o centro de massa. Ok? Então, tudo isso daqui é igual a zero. Então, vamos ter que a inércia rotacional, de acordo com o eixo P, vai ser igual. Então, isso daqui, r ao quadrado dm, seria a nossa inércia do centro de massa. Então seria a inércia calculada no centro de massa, que eu falei para vocês que é a inércia simples, entre aspas, mais a massa total do corpo, vezes h ao quadrado. E assim a gente tem a fórmula, né, o teorema de Steiner. Beleza? Então vamos aplicar num pequeno exercício simples para vocês entenderem como funciona. Então no último vídeo, né, eu expliquei como calcular a inércia rotacional, né, de acordo com a rotação desse eixo aqui, ok? E coincidentemente, no caso não tão coincidência assim, esse eixo estava no centro de massa. E é por isso que eu fiz o exemplo do último vídeo, beleza? Então, no vídeo de ontem a gente falou que essa inércia rotacional, que no caso está no centro de massa, era igual a 1 sobre 2 vezes ml ao quadrado, ok? Então, para entender como é que eu fiz esse cálculo, vê o vídeo passado, beleza? Só que agora, de acordo com o teorema de Steiner, eu posso aplicar isso para qualquer eixo que eu queira. Beleza? Então agora, suponhamos que eu não queira mais fazer uma rotação em torno de um eixo, né? Temos uma barra de metal aqui, e eu quero fazer a rotação de acordo com o eixo aqui. Então seria o nosso eixo zero, mais ou menos. Beleza? Então, como fazer isso? Primeiro, a gente sabe que se temos meio L mais meio L, então o comprimento total da nossa barra de metal, no caso, aqui é discreto, né? Então o espaçamento entre dois massas pontuais, né? Seria de grande L. Beleza? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai aplicar o teorema de Steiner, que diz que a inércia rotacional, de acordo com esse eixo, vai ser igual à inércia rotacional do centro de massa, que a gente já calculou, mais a massa total, né, vezes h ao quadrado. Então, h ao quadrado seria o quê? Né? H ao quadrado seria a distância entre esse eixo aqui, né, e o eixo do centro de massa. Beleza? E é por isso que é conhecido também como teorema dos eixos paralelos. Então, isso daqui vai ser igual a 1 sobre 2 m L ao quadrado, mais a massa total aqui é m mais n, né, porque é discreto, então vai ficar 2m, vezes, então a diferença entre o centro de massa que estava aqui e o nosso eixo novo é 1 sobre 2L, então vai ficar 1 sobre 2L ao quadrado, ok? E depois de cálculo feito, a gente acha um resultado um pouquinho mais simples, que é m vezes L ao quadrado. Beleza? Então o teorema de Steiner ele é muito poderoso, porque ele dá mais liberdade, né? Então nem sempre uma rotação vai ser em torno do eixo no centro de massa, né? Muitas vezes pode ser um eixo aleatório, e com esse teorema a gente consegue achar esse eixo aleatório se a gente tiver o eixo do centro de massa. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê com os próximos vídeos.